fazer cada questão valendo 20% a mais. Já vai estar embutida na nota. Porque se eles eram ponte... Ó, galerinha, boa pergunta da colega. Na prova vai ter recuperação paralela? Sim, vai ter recuperação paralela. Certo? Vocês vão ver. A questão que eu estou devendo para essas moças é muito interessante, uma questão bem desafiadora, só para tu um aperitivozinho. Uma questão que eu considero desafiadora do segundo ano do ensino médio. Mas vê que não é tão terrível. Em calorimetria nós vamos mostrar para vocês futuramente que se a gente quiser calcular uma quantidade de calor para aquecer ou esfriar uma substância, é bem fácil. Basta pegar a massa da substância, o calor específico da substância, que é uma característica que diz quanta energia é necessária para aquecer 1 grama da substância, e multiplica pela variação de temperatura. É bem fácil calcular quantidades de calor que envolvem variação de temperatura. Se tu quiser saber quanto de calor para aquecer 1 xícara de água, basta botar a massa de água, calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, bota a variação de temperatura. Mano. Eu acabei de terminar a tua prova de segunda chamada, tu quer a folha de rascunho junto ou não? Não é obrigatório. Você só pode ser... Se for só multiplicações bobas, assim, não tem problema. Agora, se tiver algum raciocínio mais importante, na dúvida, deixa lá. Tá, vou deixar junto. Certo, querido? Porém, vocês lembram que quando a gente aquece uma substância pura, quando ela vai mudar de estado físico, a temperatura dela permanece constante? Já chegaram a ver isso em química? A galera do primeiro ano já viu isso? É no 9º ano, né? É que vocês vão rever isso no 2º ano, né? Acho que química também falou nisso ou só eu falei? Química em algum momento acaba repetindo isso. Se eu meço a temperatura de uma substância enquanto eu jogo calor para ela, quantidade de calor, eu percebo que em alguns momentos a temperatura dela para de subir. Quando a temperatura para de subir, é porque está ocorrendo mudança de estado. Quando eu derreto gelo ou vaporizo água, eu não gasto energia para fazer isso? Gasto, né? Só que essa fórmula diz que não, porque a variação de temperatura não houve variação de temperatura, né? Gelo derretendo é 0, água fervendo é 100. Por isso que quando há mudança de estado físico, a equação que a gente usa é outra. Essa é a equação que a gente usa quando uma substância muda de estado. Basta conhecer a massa e o calor latente da substância. Pode ser de fusão, de ebulição, de solidificação, de vaporização. 2 contas simples. Nós vamos fazer muitas delas. Mas a questão bonita é a questão que diz o seguinte: considerando que 120 gramas de gelo a menos 60 graus Celsius troca calor com 80 gramas de água a 40 graus. Determine a condição de equilíbrio térmico. Olha que coisa bonita. Eu peguei no recipiente e joguei 80 gramas de água a 40 graus Celsius e botei um monte de gelo aqui. Entupi esse negócio de gelo. 120 gramas de gelo a menos 60 graus. Olha, está gelado esse gelo, cara. E tampei, isso aqui tudo é com isopor em volta, de tal forma que não vai haver perda de calor ou recebimento de calor do meio externo. Vocês sabem que o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura? Já escutaram falar nisso? O calor flui do quente para o frio? Quer dizer que essa água que está morninha vai começar a jogar calor para o gelo, né? O gelo primeiro vai começar a esquentar, talvez derreta. Ou talvez não, né? Talvez a água comece a congelar. A pergunta que eu fiz é: determine a condição de equilíbrio térmico. Quero saber, depois de algumas horas, o que vai ter dentro daquela coisa. Além do que moleza e do que macete, que é a maneira como a gente chama carinhosamente essas fórmulas, na verdade é quantidade de calor latente e quantidade de calor sensível, que eu vou te apresentar no que vem. Além disso, eu forneceria que o calor específico da água líquida é 1 caloria grau Celsius, do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius. Ainda forneceria que o L de fusão da água é 80 calorias por grama. Não custa lembrar que se para derreter gelo eu gasto 80 calorias para cada grama derreter, na hora de solidificar, calor latente de solidificação, eu tenho que retirar 80 calorias de cada grama de água para que ela congele. Esses dados são fornecidos na maioria dos vestibulares.
Só vestibulares satânicos não fornecem esse tipo de coisa. O aluno tem que decorar de tão estudioso, de tanto exercício que ele fez. Já é quase doentio, né? Como é que eu resolvo isso? Me ajudem, caras colegas. Como é que a gente começa a brincadeira? Pois é, eu tenho que pensar separadamente na água e o gelo. Quando esses caras entrarem em contato, o gelo começa... Não, ainda não, porque ele está a menos 60, gelo só derrete a 0. Primeiro ele começa a esquentar. Por isso ele começa a derreter, ele vai começar com que moleza já. Mas ele não está derretendo, é por isso que eu começo com que macete, porque ele só vai esquentar. A água também, né? Só vai esfriar por enquanto, ela não vai congelar, porque ela está a 40 ainda. Então se eu quiser saber quanto calor a água perde, que macete nela. Só que eu sei qual é a temperatura final? Eu não sei. Como é que eu vou fazer o ΔT? O que é ΔT? Vocês sabem ΔT? Final? Vamos simbolizar bem. Tá bom? Eu não sei a temperatura final. Eu não sei. Ah, eu vou chutar. É um chute. É um chute. Um dos dois vai ter que chegar a 0, né? Se a água for congelar, ela vai ter que chegar a 0. Se o gelo for derreter, ele vai ter que chegar a 0. Então eu vou chutar que a temperatura final é 0. Qual é a massa de água? 80. Calor específico da água? 1. Variação de temperatura. Temperatura final, chute, hein? 0. E qual era a temperatura inicial da água? 40. Assim eu vou calcular quanto calor a água vai perder para chegar a 0. 4 vezes 8, 32 com 2 zerinhos. Interpretação física. A água deve perder 3.200 calorias para chegar a 0. Mas esse calor que a água está perdendo está indo para quem? Está indo para o gelo. Vamos ver quanta energia o gelo ganha para chegar a 0? Qual é a massa de gelo? 120. Qual é o calor específico do gelo? 0,5. E a variação de temperatura? Vou chutar que a temperatura final é menos 60. Aquele menos é um perigo. Aqui também tem aquele mesmo perigo que a gente correu o ano todo. Menos com menos? 0,5 vezes 120, 60? 60 vezes 60, 3.600 calorias. Interpretação física. O gelo deve receber 3.600 calorias para chegar a 0. Ele não virou água. Se ele chegar a 0, ele ainda vai ser gelo. Eu teria que fazer aquela outra conta para ver ele derreter. Cada caloria que a água perdeu foi para o... Quando ela perdeu 3.200, ele recebeu 3.200. Quem que vai chegar a 0 primeiro então? A água. Isto vai acontecer. Eu percebi que a água vai chegar a 0. Concluí depois desses cálculos e pensar, olha que delicado. Não é só sair calculando. Tu primeiro calcula chutando uma temperatura que tu nem sabe se vai acontecer e reflete, realmente, pelo cálculo que eu fiz eu percebo que a água chegou a 0. O gelo já chegou a 0? Não, quando ele receber 3.200 calorias, a temperatura dele chega próxima de 0, mas não vai para 0. Quer dizer que agora eu tenho água a 0 e gelo, temperatura negativa. O calor continua fluindo da água para o gelo. E o que começa a acontecer com essa água? Para saber se essa água congela toda ou não, eu vou ter que fazer a conta do que moleza. Qual é a massa de água que eu tenho para congelar? 80. Qual é o calor latente de solidificação da água? Menos 80. Se eu fosse congelar a água toda, eu precisaria retirar dela 8 vezes 8? 6.400 calorias. O gelo pode absorver isso tudo? Não, né? Além desses 3.200, ele só pode absorver mais 400, para ele também chegar a 0. Assim eu concluo que não vai ser toda a água que vai congelar. Como eu não sei quanta água vai congelar, eu vou chamar essa grandeza de M. Acabou a brincadeira. Desses 3.200 calorias que a água perde, o gelo ainda tem para receber mais quantas? A gente joga o 400 aqui. Está multiplicando, passa menos 400. Depois eu vou explicar para vocês. 400 dividido para 80
5 gramas. Assim eu descubro que vai acontecer o quê? Vai congelar 5 gramas de água. Se no final eu tinha 80 gramas, agora eu vou ter... E se eu tinha 120 gramas de gelo, vou ter 125. E tudo isso vai estar aqui em temperatura? Zero. Zero. Quando a gente faz lá com a galera, a gente termina de uma forma mais bonita. Eu terminei de forma mais intuitiva, já que vocês foram tão atenciosos, tão bonitinhos. A gente vai terminar de uma forma mais elegante lá no ensino médio, né? No segundo ano do ensino médio. A gente vai dizer que a gente vai usar o princípio das trocas, que diz que calor recebido mais calor perdido. Claro, né? Cada caloria que a água perde, o gelo ganha. Menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 10 mais 10 igual a 0. Quem é que está recebendo calor? O gelo. Recebeu quanto? 3.600. Quem é que está perdendo calor? A água perdeu 3.200 para chegar a 0 e vai perder mais, aliás, menos 80m, né? M vezes menos 80, menos 80m. Esses valores somados tem que dar igual a 3.600 menos 3.200 é aqueles nossos 400. E menos passa mais. Está multiplicando, passou? É assim que a gente termina para a conta ficar bem elegante. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa eu não poder ter dado atenção. Agora faça. Vamos que eu tenho que dar aula para estabilizar. Só um aperitivozinho. Tá? Só um aperitivozinho. Só que na hora de chegar um número tem que ser 0 ou não pode ser outro? Bonita pergunta do cara, bicho. Porra, tu sempre participando legal, cara. É 0 porque a água derrete a 0. O gelo derrete a 0 a pressão atmosférica. Uma vez a UDESC cobrou uma questão dessa com chocolate. Misturou chocolate sólido com chocolate líquido. Aí ela tinha que me dar o calor latente de fusão do chocolate e o Czinho do chocolate sólido e líquido. E a temperatura de fusão. E aí então no 0 seria a temperatura de fusão do chocolate. Então depende da substância. Sim, mas fica tranquilo que 99% dos casos é água. Raramente ele bota outra substância. Certo? Essa questão, cara, é uma das mais difíceis de calorimetria. Tu conseguiu acompanhar de certa forma até uma parte pelo menos, né? E foi só a primeira vez, eu nem te dei as aulas. Tua chance é enorme de tu digerir essa matéria e detonar no que vem. Obrigado, hein? Vai devolver minha folha? Qual é a tua folha? Ah, fez meu trabalho.